Se a gente olhar a curva de juros hoje, então a gente vai começar com os juros num patamar alto, subindo, e de repente ela despenca. E aí faz essa barrigada e vai subindo mais lentamente lá para os vértices mais longos. Sim. A gente consegue montar estratégias onde ele vai receber juros mensal, determinado ativo vai pagar em determinados meses para ele, porque como a gente tem títulos que pagam os famosos cupons e cada empresa paga num mês diferente, a gente consegue montar uma cesta de ativos diversificada ali para ele, né, até para a gente minimizar esse risco, né, que tem que ser algo ali dentro do asset correto, e a gente consegue estar fazendo essa carteira com rendimento mensal para ele ali, ele fica tranquilo, protegido da inflação, protegido da Selic, caso a Selic venha aumentar no futuro próximo, caso aquele investidor tenha medo disso acontecer. Então a gente tem N ferramentas aqui dentro do escritório que a gente consegue estar agregando esse valor na carteira dos nossos investidores. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Ouviu Investiu, o podcast da Sacre. Caminhando aqui para o episódio 30, já passamos aí nessa faixa. E o tema hoje é Selic. A Selic caiu. Como investir se os juros continuar caindo, né? Se os juros baixar mais. Tá comigo na banca hoje o Rafael Martinelli, o Head de Investimentos da Sacre. Tudo bem, Rafa? Boa tarde, tudo bem? Tá animado para esse assunto? Esse assunto é bom, né? Assunto do momento, todo mundo com essa dúvida e a gente tá aqui para tirar ela. Beleza. E também com a gente participa hoje o Thiago Tavares, que é o Head de Renda Fixa da Sacre. Tudo bem, Tavares? Boa tarde, Ângelo. Tudo bem? Teve muita movimentação aí da última semana para cá? Teve bastante movimentação, ainda mais depois da reunião do Copom, né? Beleza. Pessoal, no começo de agosto, dia 2, o Copom, então, acompanhando aí até o que era a expectativa do mercado, o Rafa até pode falar se era mesmo, 50 pontos base, era essa, né, Rafa? O mercado estava bem dividido quanto a qual seria o corte, né? Tinha uma unanimidade aí, né, nas análises de que o ciclo de corte se iniciaria na última reunião, mas o mercado estava bem dividido se seria de 25 ou 50 pontos. Veio em 50 e agora, após, né, o comunicado da semana passada e a ata que saiu essa semana, o mercado já bem mais confiante de que o ciclo continue nessa passada de 50 nas próximas reuniões, com muitas pessoas cogitando que os próximos cortes possam vir no pace de 75, né? Até mais forte, Até mais forte, sim. Tá, então daqui a pouco a gente vai aprofundar nesse tema. Antes eu quero passar aqui os recados. Se no decorrer do episódio você tiver alguma dúvida, estiver assistindo aqui pelo YouTube, pode deixar nos comentários que a gente responde, eu sempre respondo. E agora o Rafa tem um canal também, que ele pode ir lá e responder pessoalmente você, tá, pessoal? Então, não deixe de deixar a sua dúvida, caso tenha, tá? Se for novo por aqui, se inscreva no canal, a gente fica muito feliz quando vocês chegam aqui e também deixa o seu joinha, né? Boleta o joinha, que é de graça, como eu sempre falo. Além do YouTube, esse episódio é veiculado nas principais plataformas de podcast, então você pode ouvir também no dia a dia, da forma que você se sentir mais confortável, no Spotify, no podcast da Apple, do Google, enfim, da Amazon, você escolhe. Se no decorrer do episódio a gente citar algum link dos episódios anteriores, ou até algum link de artigo, enfim, dos cursos, a gente deixa aqui na descrição também. E se você achar conveniente, a gente convida para abrir a sua conta no BTG com a assessoria da Sacre. Vai ter link aqui na descrição desse episódio também. Eu tenho certeza que você vai ter muito motivo para abrir, tomar essa decisão e essa ação. Depois de toda essa resenha aqui, agora eu tô falando resenha, tá, Rafa? Que eu tô igual os boleiros agora, então eu falo resenha. Depois dessa resenha sobre a Selic, eu tenho certeza que você vai querer sim investir com a nossa assessoria. Então, Rafa, de cara, assim, a pergunta, até coloquei, depois eu fiquei olhando essa pergunta, eu pensei, só falta ele falar que não afetou. Mas vamos lá. Como esse corte na Selic afetou a renda fixa? Afeta, né? Impossível não afetar. Né? Agora, o ponto-chave é entender que a renda fixa é um mercado muito amplo. Né? Então, se você, de uma forma resumida, esse amplo mercado ele vai ser majoritariamente rentabilizado através de 3 formas: os investimentos pós-fixados, os pré-fixados e os indexados à inflação. Então, não tem como não afetar um investimento pós-fixado em CDI,
Por quê? Porque ele acompanha, né, os investimentos pós-fixados, inclusive são os mais tradicionais e utilizados pelo brasileiro. Esses investimentos são investimentos que vão acompanhar a taxa de juros brasileira. Uhum. Eu acho que um ponto que o investidor de CDI às vezes se preocupa é assim, poxa, o juro caiu, né? A Selic caiu de 13,75 para 13,25. Quer dizer então lá que, por exemplo, o meu CDB, que rendia 100% do CDI, vai ter um retorno negativo? Isso não acontece, tá? Não acontece, não é assim que é a dinâmica do pós-fixado. Por quê? Normalmente a gente fala da taxa 13,75, 13,25, mas essa é uma taxa ao ano. Uhum. Só que os investimentos pós-fixados, eles rendem diariamente. Uhum. Então a gente tem que fazer uma continha ali e transformar essa taxa em taxa dia. Uhum. Então o que acontece? Até a semana passada, até a quarta-feira da semana passada, esses investimentos rendiam a um ritmo de 13,75 transformado no dia. Não tenho esse número aqui na ponta da língua, mas vamos supor que, vou falar um número aleatório aqui, mas vamos supor que seja 0,015 ao dia. Uhum. E aí a taxa caiu. Então, a partir da quinta-feira da semana passada, essa taxa diária passou a ser 0,014. Então, o meu investimento pós-fixado começou a render num ritmo um pouquinho mais lento. Então, ela afeta, sim, no dia seguinte à decisão, a rentabilidade dos investimentos pós-fixados. Agora, os investimentos pré-fixados e os investimentos indexados ao IPCA, majoritariamente falando, eles vão ter uma dinâmica diferente. Uhum. Tá? E aí, para esses, ela não interferiu tanto assim, pelo menos já falando hoje com uma semana, né? Faz uma semana que a decisão aconteceu. Por quê? Porque esses investimentos, o que afetam eles são a curva de juros, e a curva de juros ela já antecipa esses movimentos. Então, como o movimento que aconteceu já foi um movimento esperado pelo mercado, ele já estava precificado. Mas eu acho que ao longo da nossa conversa a gente vai poder entrar um pouquinho mais no detalhe dessa parte que é um pouquinho mais complicada. Tá, aí você falou que eles rendiam a 13,75, trazido aí para o percentual do dia. Rendiam? Não, renderam, né? Já renderam. Isso, exatamente. renderam. Já renderam, né? O cliente não perde essa rentabilidade. O que rendeu, né? E vai continuar rendendo, só que vai render num ritmo um pouquinho menor. Agora um pouco menor. Até porque não é poupança, né? Como a gente já falou aqui, que ela só rende mesmo de fato se passar o mês-versário dela ali, né? Exatamente. Então, na renda fixa mesmo, rendeu, tá, pessoal? Então, isso já teve. E, Tavares, quais os produtos ali que são mais influenciados, né? Agora, diante dessa explicação do Rafa aí, quais que são os produtos? Ele já meio que trouxe isso, mas de forma prática ali, técnica, que o investidor vê na tela, quais que sofrem mais com esse corte? O Rafa já acabou dando um exemplo bem prático aqui, os pós-fixados, né? Então, CDB de liquidez diária, aquele famoso CDB ali que a gente tem aqui no banco, que está pagando ali o famoso 102,5% do CDI, a rentabilidade dele acaba diminuindo um pouquinho. Então, os títulos pós-fixados, né? Quando a gente pega, por exemplo, ali para um prazo um pouco maior, um prazo de um ano ali, pagando 110% do CDI, esse título acabou tendo... com essa queda da Selic, acabou afetando o seu rendimento. Então, os títulos pós-fixado eram que, na verdade, são os títulos que mais sofrem com essa queda da Selic. Olha, eu fiz o cálculo aqui, que eu não gosto de falar número errado, aquela que eu fui pego de surpresa. Então, antes um título rendendo 100% do CDI, né? Então vamos usar o 100% do CDI como base. Quando a Selic estava em 13,75, esse título ia render aproximado aqui 0,051 ao dia. Tá. Como a Selic caiu, agora esse título passa a render 0,049 ao dia. Então essa é a mudança. Claro que eu arredondei aqui na terceira casa decimal, mas enfim, só para o nosso ouvinte aí ter um número mais na realidade, né? É uma mudança pequena. Né? É uma mudança pequena, mas como a gente sempre fala, é um ciclo. Então a expectativa é que as taxas continuem caindo e que daqui a 2 anos talvez a gente tenha uma taxa próxima aos 8%. Né? Então aí já passa a ser uma mudança relevante. E é até legal, Ângelo, a gente falar para o ouvinte aqui que como que funciona essas reuniões do Copom, né? Então, assim, ela acontece a cada 45 dias. Então, a cada 45 dias eles decidem qual que vai ser a nossa taxa Selic, nossa taxa de juros por esse período. E o rendimento do cliente ali, nos títulos pós-fixado, ele fica rendendo durante esses 45 dias.
Vamos supor que na próxima reunião o Banco Central decide manter a taxa de juros em 13,25. O rendimento dele será de 13,25 do CDI por aquele período de 45 dias. Aí na próxima reunião o Copom decide em abaixar a nossa taxa de juros, aí o rendimento do investidor acaba sendo aquela nova taxa de juros por um período de 45 dias. No mínimo vai ser isso. Né? Exatamente. Pô, legal, é bom pensar dessa forma. Eu nunca tinha analisado por esse ângulo. É possível ser bem previsível, então, com essas rentabilidades aí, né? Sim. Você acompanhando Sim. até o próprio Boletim Focus, né, Rafa? O Boletim Focus, ele assim, até na renda fixa como na renda variável, é importante a gente sempre estar olhando para frente, né? O nome renda fixa às vezes dá esse conforto de, não vai acontecer nada, eu tenho certeza de tudo que comprei um título, investi em alguma coisa, eu já sei exatamente o que vai acontecer, e não é bem assim. Então a gente sempre tem que estar olhando para frente. E o Boletim Focus, mesmo para quem é leigo no assunto ou não entende muito como a economia se movimenta, ele traz isso toda segunda-feira prontinho, né? Os números ali, as expectativas, né? Tanto de Selic, quanto de PIB, quanto de câmbio, quanto de IPCA, para os próximos 4 anos. Então você consegue ter ali um número bem, vamos dizer assim, alinhado com o que os principais economistas do mercado acreditam que vai acontecer. Então ele é uma boa referência, né, para eu tomar uma decisão de renda fixa, ali, né, de uma alocação de renda fixa. Tá. E é até legal que o próprio investidor, ele consegue entrar dentro do site do Banco Central, cadastrar o e-mail dele, e toda segunda-feira pela manhã ele recebe o Boletim Focus direto do seu e-mail. Ele nem precisa entrar no site do Banco Central. Para ficar pegando, né? Exato. Mas, aproveitando a deixa, eu trago aqui, então, reforço, né, os recados e falo também para você seguir as redes sociais da Sacre, @Sacre Investimentos. A gente está com o perfil ativo no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, enfim, Facebook. E lá toda segunda-feira eu posto também o Focus, tá? Então, se você não quer cadastrar e-mail, se não quer acessar lá no site do Banco Central, pode acessar o Instagram da Sacre, que eu coloco lá toda segunda-feira de manhã. E o Rafa também faz um resumão ali, né, Rafa, do Focus. A gente envia para os nossos clientes toda segunda-feira, eu recebo o Focus, analiso ele e tento escrever numa linguagem mais solta, vamos dizer assim, mais descontraída, tentar traduzir o que aquele painel ali está mostrando. E aí, segunda de manhã, a gente sem economês, né? Um pouquinho. Não é difícil zerar o economês, mas eu faço o meu melhor ali para deixar um pouco descontraído e facilitar o entendimento. A conversa, né? E também você posta no seu Instagram também, né? No Threads. Toda segunda-feira. Tá público lá também. Lá no meu Instagram, @Rafa Martinelli. Tá. Ô, Rafa, eu coloquei aqui, ó, se o ciclo de juros intensificar, né? Como o investidor pode ser beneficiado? Aí, até antes disso, eu queria ouvir de você, assim, esse corte, ele foi só benéfico para o investidor ou ele não foi benéfico? Ele significou o quê para o investidor? Tá, beleza. Eu acho assim, tem diferentes óticas para a gente responder essa pergunta. Eu acho que a ótica mais macro é a gente pensar na qualidade da economia do nosso país como um todo. Tá. E aí a resposta é direta. A resposta é sim, foi benéfico. Por quê? Porque com os juros, a taxa Selic, né, a taxa de juros brasileira, ela estando menor, o dinheiro fica mais barato, e aí, para uma empresa, por exemplo, se financiar e crescer, fica mais barato. Então ela consegue gerar emprego, e aí toda uma cadeia de melhorias vai acontecendo na sociedade como um todo. Tá. Né? Só que, falando dessa forma, quem está ouvindo, pode pensar, então joga o juro a zero e vamos virar a Suíça, né? Então não é bem assim. Tem o lado bom, mas também tem um lado onde o Banco Central tem que ser extremamente vigilante, que é o controle da inflação. Porque se eu baixo muito os juros, a inflação sobe demais e aí todo esse benefício que a gente está talvez vindo a ter, a gente perde em cima, né, do custo e inflação que a gente vai ter. Então o Banco Central está sempre olhando para essas duas pontas. A melhoria da qualidade de vida da sociedade como um todo através de um juro mais baixo, mas também impedindo que a inflação suba e se descontrole. Então o juro bom é baixo, tá? De uma forma geral, porque também o dinheiro, né, da economia, de uma forma real, ele sai de investimentos ali de renda fixa e tem que ir para a economia real. O investidor ele acaba sendo obrigado
a tomar mais riscos se ele quer continuar tendo o mesmo nível de retorno. E aí onde que está o risco? Poxa, o investidor vai ter que talvez abrir uma empresa, gerar emprego, ou ele vai ter que virar sócio de uma empresa, por exemplo, comprando uma ação. Então esse dinheiro flui, ele segue um fluxo de saída da renda fixa e entrada na economia real. E a entrada na economia real, de uma forma resumida, é bom. Por quê? São empresas crescendo, são empregos sendo gerados, a qualidade de vida sendo gerada, né, salário subindo, enfim, de uma forma geral e simplificada. Essa é a lógica. Tá? Agora, para o investidor, que é aquele investidor que quer um investimento super, super seguro e o máximo de rentabilidade, aí acaba sendo ruim. Né? Por quê? Ele estava ganhando 13,75 ao ano, agora ele está ganhando 13,25. Então ele está tendo uma rentabilidade um pouco menor, né, no investimento mais seguro do Brasil, que é o Tesouro Selic, que é a nossa referência de rentabilidade. Mas, colocando os dois na balança, eu diria que é bom, porque vai ter efeitos benéficos até para o investidor ali que queria estar ganhando 13,75, ele vai acabar sentindo, né, de uma forma indireta os benefícios de um juro mais baixo. Algum complemento, Tavares? Não, o Rafa acabou falando tudo aqui, né? Então, a taxa de juros mais baixa, ela traz mais segurança até para uma própria empresa de ela poder ir ao mercado captar dinheiro para fazer investimento, entendeu? Onde que vai estar investindo num novo produto, fazendo investimento dentro da sua empresa, gerando desemprego. Então, assim, taxa de juros alta, ela é ruim para a economia como um todo. Taxa de juros baixa, ela é ruim para a economia como um todo. Mas taxa de juros num patamar adequado com a economia brasileira, todo mundo sai ganhando. Tanto quem está investindo, teoricamente, num ativo que não tenha risco, porque ele acaba ganhando bem, ele acaba se beneficiando em outros ativos também, entendeu? Por exemplo, às vezes nem é dentro do seu próprio investimento, às vezes é no seu investimento fora do investimento tradicional, entendeu? Às vezes ele vai, estou pensando em fazer um financiamento imobiliário, ele acaba ganhando porque a taxa de juros do imóvel vai ser mais barata, entendeu? Então tem N benefícios ali que vai agregar muito valor ali também para o investidor como um todo. No geral, né? Exatamente. E até esse fluxo que você falou é legal também, né, Rafa? De tirar o recurso, sair da renda fixa e ir para outros setores da economia. Porque muitas pessoas veem o investidor apenas como aquele que aplica em bolsa ou em títulos, né? Mas várias formas de ser investidor, né? Nossa, sem dúvida. Né? Poxa, com certeza, né? Eu sou empresário, então se eu for pegar o meu patrimônio como um todo, a maior parte dele está investido na empresa ao qual eu sou sócio. Né? Então, vai ser melhor para a minha empresa que o juro é baixo? Vai ser melhor. Então, poxa, para o meu portfólio da minha vida, não só para o meu portfólio financeiro, o resultado vai ser muito benéfico. Muito melhor, né? Tavares, a gente consegue ter, assim, mais ou menos pelo que você falou do contexto de Brasil, assim, o que seria ideal para uma taxa Selic, assim? Porque estava descolada, né? 13,75 ou não? Era uma das maiores taxas do mundo. Né? Exatamente. O juros real brasileiro hoje é o segundo maior do mundo. Com essa queda, ele acabou sendo o segundo juros do mundo. Só perde hoje para o México. Hein? É assim, uma taxa ideal depende de vários fatores. Não tem como, né? Não tem, 6% é ideal. Existe. Juro real. Mas muda. Esse número não é fixo. Não é cravado. É 6, é 8, é 10. Depende do momento. Tem muitas variáveis. O termo para isso é juro neutro. Então, qual que é o juro neutro? O juro neutro é uma taxa de juros que ela não é nem restritiva. Hoje a gente ainda está no campo restritivo. A gente ainda está com uma taxa 13,25, que é uma taxa que, entre aspas, impede a economia de crescer tudo que ela poderia crescer. Por quê? Porque a gente ainda está tentando colocar a inflação lá no lugarzinho dela. Então, hoje a gente está no campo restritivo. E a gente pode ter uma taxa que estimula a economia, quando ela está bem baixa. Então, um exemplo mais próximo que a gente tem foi lá no auge da pandemia, quando a taxa de juros brasileira desceu para a mínima histórica de 2% ao ano. Então, a gente estávamos todos nós trancados em casa, a economia estagnada, parada, e o governo tentando falar, gente, gasta, por favor, porque senão as empresas vão começar a falir, a economia não estava girando. O juro neutro é um ponto não definido, não exato, entre esses dois cenários. É uma taxa que ela não vai ser nem restritiva, nem estimulativa para a economia. A economia vai crescer de forma orgânica. Tá?
Só que esse juro neutro, isso inclusive é uma excelente discussão de bar para economistas, né? Quanto você acha que é o juro neutro hoje? Né? Como eu falei, não tem como cravar. Ele vai depender de N fatores como a inflação brasileira, a taxa de juro americana, o câmbio, perfeito, o preço da energia, o preço do petróleo. Então, é difícil de cravar, tá? Se a gente pegar um pouquinho antes da pandemia, que a nossa economia vinha ali num juro que dizia-se neutro, o juro estava ali na casa dos 6,5%. Naquela época, muitas pessoas falavam, a gente está num ponto de juro neutro. Hoje, desconsiderando a inflação, 6,5%. É isso. Não, 6,5%. Selic é 6,5%. Selic é 6,5%. Tá. Sem considerar a inflação. A inflação não entra nesse cálculo. Não estamos falando de juro real. Hoje, a discussão do juro neutro ela já está num patamar mais elevado. Muitos economistas acreditam que o juro neutro atual, porque pode ser que a gente volte até essa conversa daqui a 6 meses e eu já diga outra coisa, mas já fala assim 8. E eu tenho certeza que eu estou falando 8 aqui e vai ter gente no comentário falando que é 7 e falando que é 9. Tá? Então vai gerar uma discussão. Né? Mas das pessoas que eu acompanho, no meu ponto de vista, eu entendo que o 8 hoje é um juro que seria o neutro. Mas já dá para a gente ir direto para o 8? Ainda não. Eu concordo muito com a postura que o Banco Central vem tendo ao longo dessa última gestão, em fazer tudo de forma cautelosa, com parcimônia, ou seja, um ciclo de cortes, sendo muito transparente nos comunicados para com o mercado. Então o mercado tem tempo para ir se preparando. Então, defendo o modelo de gestão que o Banco Central atual tem feito. Né? E o Banco Central, e até o próprio Focus que a gente comentou, né, já coloca o juro a 8 lá em 2026, ou seja, um ciclo de quedas lento, com parcimônia, com responsabilidade, buscando o neutro. Vamos chegar em 8% em 2026? Não sei. Difícil. Né? Muito difícil de falar. Mas, com os dados que a gente tem hoje, de câmbio, de inflação, é possível. É possível. Se tudo continuar, né, da forma como está rodando, eu sei que isso não vai acontecer, né? Com certeza vai ter muita água passar por debaixo dessa ponte, mas estamos num caminho para buscar o juro neutro. É isso que o Banco Central está fazendo. Bacana. Quer concluir, Tavares? Não, o Rafa falou tudo. Isso é legal, assim, a gente vê na prática, né, Rafa? Porque a gente vê muita discussão, assim, do governo atacando o Banco Central. E aí a gente tem um Banco Central que é independente, né, com suas decisões. E o Banco Central usa a taxa Selic para controlar a inflação. Mas aí entra no campo restritivo e o governo quer ver o país gerando PIB, só que quando sai desse campo restritivo, começa a ver consumo, sobe a inflação, então tudo está amarrado, né? O ciclo, essa cadeia econômica, não sei nem qual que é o termo certo, a economia, no geral, ela é toda amarrada, né? Tem que andar nessa parcimônia toda aí, senão não tem como. Eu, Tavares, aqui no nosso dia a dia, né, que é o dia a dia de tomar decisões para como investir melhor o dinheiro dos nossos clientes, eu acho assim, eu bato muito nessa tecla aqui, junto até o do nosso time, a gente tem que buscar ser neutro aos vieses políticos. É claro, sempre se mantendo informado e atento a esse lobby que vai acontecer o tempo inteiro. Sim. Por quê? Porque são interesses que têm um conflito. Tem um conflito entre os interesses das partes. Né? Então, aqui não defendendo a parte A ou a parte B, mas qual é o principal objetivo do Copom, do Conselho de Política Monetária? O controle da inflação. Esse é o objetivo número 1. Claro, tem outros, mas o número 1 é esse. Só que para você controlar a inflação, uma inflação que veio galopante, veio muito alta até pouco tempo atrás, a gente estava com inflação de 2 dígitos, você precisa de um remédio amargo, que é o juro restritivo, o juro alto. Só que aí o governo, independente de quem está no governo, o governo ele tem uma visão de um ciclo de 4 anos. Porque ele quer se manter no poder. E para ele se manter no poder, as pessoas têm que estar felizes. Para as pessoas estarem felizes, elas têm que estar trabalhando, ganhando bem, melhorando a qualidade de vida. E consumindo. E o juro alto atrapalha isso. Né? Então, os interesses são conflitantes. Né? Então, nós, aqui, alocadores, a gente tem que conseguir enxergar numa ótica não turva de vieses políticos. Eu me policio muito quanto a isso para poder tomar boas decisões junto aos meus clientes. E a gente tem
graças a Deus, esse ano tomado excelentes decisões junto aos juros, né, por não ter entrado no viés político, tomado decisões em cima do viés político e ter ficado apenas no técnico. Legal, mas conforme você falou, a gente sempre tem que estar informado, até porque eu acredito que muitos clientes eles querem entrar nessa seara, né, Rafa? Eu acho que eles... Ah, sim. É porque é difícil. É difícil. Por quê? Faz parte. A escolha dos juros, cara, até 3 anos atrás, o Banco Central era escolhido pelo presidente. Então, poxa, fazia parte... do governo, né? Do governo. Hoje a gente tem pela primeira vez, 2023 é o primeiro ano na história do Brasil onde Banco Central e governo não são alinhados, né? O nosso banqueiro central, o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, não foi colocado na cadeira dele pelo nosso presidente atual, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. É a primeira vez que isso acontece. Então já era esperado que esse clash ia acontecer, né? Mas, assim, avaliando, né, do que a gente tem de informação até agora, agosto, eu acho que está indo tudo bem, né? Dentro do possível, né? Está sendo bem conduzido. Tá sendo bem conduzido. E o mercado ele é muito dinâmico, tá, Ângelo? Porque há um passado recente, no começo do ano, muita gente se falava quando que a gente vai começar a ter corte de juros? Ninguém sabia quando que ia começar. Vai ser no meio do ano, vai ser no final do ano. Chegou no meio do ano, aí chegou, tá, agora qual será a magnitude do corte, né? Então você vê, num período de 6 meses, muitas coisas mudaram, né? Então, daqui 6 meses pra frente, muitas coisas podem mudar também, a gente não sabe. Lógico, a gente tem tudo, a questão macro do Brasil está sendo muito positiva, a questão do PIB. No começo do ano, o mercado estava numa expectativa que o PIB do Brasil ia crescer 1%. Hoje já está acima da casa dos 2%, entendeu? O dólar também está baixo, o dólar no começo do ano estava alto. Então tem muitas coisas que estão sendo benéficas para essa queda dos juros. As coisas têm que se manterem assim também, para o próprio Banco Central falar, não, agora a gente vai continuar com esses cortes. Porque se qualquer coisa que venha mudar num futuro, entendeu? O Banco Central pode chegar e falar, não está no momento de ter mais corte de juros, a gente vai manter nesses patamares. O mercado ele é muito dinâmico, então a gente sempre tem que estar acompanhando. E vou fazer um comentário aqui, casar com o que a gente estava falando sobre o Boletim Focus. O Boletim Focus, muitas pessoas criticam ele. Falam, o Focus erra. Pessoas de mercado, né? Cara, de uma forma geral. Tá. Né, o Focus ele é muito criticado porque o Focus erra. E eu bato numa tecla completamente diferente. Eu gosto de dizer o seguinte, o Boletim Focus ele é uma fotografia. Se você bate o olho no Boletim Focus de segunda-feira, ele é uma fotografia. Se você olha só uma fotografia, você não entende o filme. Então você tem que assistir o filme. E o que é o assistir o filme? É olhar o Focus toda segunda-feira. Porque como o Tavares colocou aqui, poxa, início do ano, a visão de mercado ela era muito diferente da visão hoje. Só que por que a gente conseguiu tomar boas decisões ao longo desse ano? Porque a gente assistiu o filme, a gente assiste o filme de perto. E a gente vê essa mudança, o Focus mostra essa mudança. Ele mostra que o humor está mudando, que o humor que o mercado está ficando mais otimista ou mais pessimista. Então é muito importante essa rotina de olhar para o Focus toda segunda-feira e assistir o filme. Se você assiste o filme, você vê a mudança ali, o plot twist. Se você só olha a fotografia e compara com a fotografia de final de ano, o Focus nunca vai acertar mesmo. E o objetivo dele não é esse. O objetivo dele não é cravar. O objetivo dele é mostrar a trajetória, a mudança. Só que para isso eu preciso assistir o filme. Tem que acompanhar sempre, né? Exatamente. Pô, legal. Só mais uma pergunta aqui, antes de eu fazer os recados aqui de novo e a gente continuar, que daqui a pouquinho a gente vai falar de produto e taxa. O Copom, Rafa, não sei se você sabe isso ao pé da letra também, se não tiver, se não souber não tem problema. Eu não sei, né? Enfim. São 9 membros, né, no Copom que vota e dessa vez não foi unânime, né? Teve ali a votação, ela... 5-4. Ela 5-4. Ela do começo do ano para cá, sempre que a gente ficou um ano, né? É bom falar que a taxa ficou a 13,75 durante um ano e foi sempre unânime, né? E dessa vez não foi, né? O Copom ele é composto por 8 diretores, né? São chamados diretores do Banco Central, com funções específicas ali dentro, e o presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto, hoje, né? O atual presidente Roberto Campos Neto, e todos eles votam. Todos os votos valem por 1. Essa decisão era esperado já que ela fosse não unânime, tá? Então o mercado já vinha comentando sobre isso, por quê? Quando a gente vinha ali no platô da taxa, né, a taxa, como você comentou, a 13,75, em contrapartida a gente via a inflação lá em cima. Cara,
Não tinha por que a taxa cair. E aí a inflação despencou nos últimos meses e aí começa, cara, agora vamos ter que cortar a taxa. Mas como os cortes eles não trazem um impacto na hora, imediato, na inflação, é um impacto, normalmente fala-se em 6 a 9 meses, a magnitude, aí ela já começa a ser um pouco mais, vamos dizer assim, delicada de você cravar. Né? Então vão ter pessoas com uma visão um pouco mais hawkish, ou seja, querendo ir direto e resolver o problema rápido, e pessoas, calma lá, vamos mais com calma. E aí o termo é dovish, né? O hawkish remete a gavião, a falcão, desculpa, e dovish a pombo, né? Então o pombo é mais tranquilinho, e o falcão ele vai lá com mais velocidade, mais direto ao ponto. Então discute-se isso, né? O Banco Central foi mais hawkish, ou foi mais dovish, né? E aí, cara, aí são as visões, aí cada pessoa vai ter a sua visão. Já era esperado de que fosse ter um Banco Central dividido, mas o grande ponto foi que o voto decisivo foi o voto do presidente. Né? E aí o presidente é o capitão ali do barco, né? Então você vê que o capitão estava com uma postura de querer resolver mais rápido. Né? Então isso agradou o mercado, porque o mercado quer que a taxa caia. Que ele votou a 50 pontos. Né? 50 pontos base. O Roberto foi o responsável lá pelo 9º voto, que fez com que a taxa caísse em 50 pontos. Tá. Pô, legal. Então, se você tá gostando do episódio até aqui, se surgiu alguma dúvida a respeito desse assunto nesse campo mais teórico, pode deixar pra gente aqui nos comentários do YouTube ou mandar nas redes sociais da Sacre, no @SacreInvestimentos, lá no Instagram ou também no TikTok, enfim, no LinkedIn, na rede social de sua preferência. Eu não falei no começo do episódio, mas acesse o nosso blog sacre.digital, que lá tem muito conteúdo rico sobre finanças, mercado no geral, inclusive tem muito artigo escrito pelo Rafa. Acho que o Tavares chegou a escrever algum artigo pro blog também ou não? Ainda não. Não, né? Mas precisa escrever. Tá? Tem que entrar na... Conseguiu driblar até agora. E se quiser assessoria desses especialistas que estão aqui comigo, Rafa, Tavares e todo o time aqui dos nossos assessores, é só clicar no link aqui embaixo, que o nosso time vai entrar em contato com você. Pode ir tranquilo, que não é cliquei no link, abrir conta no BTG, não é assim, tá? O nosso time comercial ele tem todo um preparo para conversar contigo, entender o seu momento e os seus anseios, né? Os seus sonhos, os seus desejos, e aí, se for o caso, a gente caminha para abertura de conta, aí você abre a sua conta no BTG com assessoria da Sacre. Ô Tavares, o cliente, né, que chega agora, ou até o investidor que está algum recurso, que a gente usa o termo de mercado líquido, né, que tem liquidez, que tem dinheiro para investir em alguma coisa e chega hoje aqui, né, na Sacre, o que ele encontra em termos de produto e taxa na renda fixa? Vamos lá. Igual o Rafa comentou lá no começo, né? Então a gente tem produto ali, o pós-fixado, o pré-fixado, né, e os títulos atrelados à inflação. As taxas continuam muito atrativas ainda, porque a gente está falando aí de taxas acima dos 2 dígitos. Se a gente for ir para um passado recente, a momento de pandemia, quando a nossa taxa Selic estava na casa de 2%, a gente não conseguia entregar ali 2 dígitos para os nossos clientes. Então, assim, ela continua no momento muito atrativa. Então, o que a gente tem de taxa hoje? Hoje a gente tem aí, se a gente for de um CDB de liquidez diária para um cliente que está ali, precisa de liquidez, precisa de segurança, e precisa do seu capital, que ele esteja líquido ali para ele no momento D0, por exemplo, no mesmo dia, a gente tem um famoso ali, um CDB liquidez diária pagando 102,5% do CDI, que vai render ali por 45 dias, né, o 13,25%. Aí quando a gente vem para um prazo um pouquinho maior, vamos supor que ele consiga deixar o investimento dele para um prazo ali de 1 ano, tá? A gente tem ele no pós-fixado entregando 110% do CDI, então seria 100% do CDI, 10% a mais ali do que está excedendo a nossa taxa CDI, que seria ali 1,3 mais ou menos, assim. Então, assim, é um excelente retorno ainda. Quando a gente vem ali já para a taxa pré, já é um pouquinho diferente. Tá, deixa eu só, antes de você falar da taxa pré, deixa eu só entender assim, vamos tentar trazer para número, quando você fala 102% do CDI, ele vai estar muito próximo do 13,25%. Um pouquinho mais, 2,5% a mais do 13,25%. Da Selic. Na verdade, a Selic e o CDI, eu costumo falar porque o CDI é menor, né? Exatamente, é menor. Para facilitar para quem está ouvindo, o CDI é 0,1 menor do que a Selic.
Tá. Falando de uma forma bem direta e simples, tá? Não entrando no Até mérito. pode arredondar aí para ficar bem mais fácil para quem tá Então, ouvindo. Selic está a 13,25, CDI é 13,15. Selic estava a 13,75, CDI é 13,65. Tá. Então, hoje, o CDI é de 13,15. 0,1 a menos do que a Selic. Uhum. Títulos bancários vão render CDI. Agora, um Tesouro Selic, por exemplo, ele vai render Selic. Tá. Então, no caso de se for um CDB, pela questão da liquidez diária, ele consegue esse 13,15. 13,15. Dá mais de 1% ao mês. Dá mais 1% ao mês ali, tranquilamente. Tá. E os pré? E aí, quando a gente vem para a taxa pré, já é um pouquinho diferente, porque daí não é a taxa Selic que vai determinar ali qual que é o pré, é o juros futuro. E como a gente já teve uma correção muito forte do juros futuro do começo do ano até a metade do ano, então o que a gente vai ter? Aí vai depender muito dos prazos. Por exemplo, quando a gente vem para um prazo ali de 4, 5 anos, o que vai estar pagando para os nossos investidores hoje? Na casa de 13%. Aí vai depender muito da qualidade do crédito, da qualidade do banco. Uhum. Se você pegar um banco ali que tem um rating um pouco abaixo de rating que a gente considera bom para o mercado, por exemplo, um rating ali BB menos, ele vai pagar na casa de 13. Quando você vem para um rating ali AAA, a gente vai estar pagando o quê? 12, 11,50, um título pré-fixado. Por quê? É o que o juros futuro já está precificando. Eles veem que a nossa taxa de juros lá em 2025, 2026 vai estar nessa média ali, na casa de 11, 11,5, 10, vai depender muito do vértice. Então, o título pré-fixado sempre vai acompanhar a taxa de juros. Então, investidor, nunca olhe o título pré-fixado pensando, a Selic vai cair, o meu título pré-fixado vai cair também. Não é bem assim. Ele sempre vai acompanhar a taxa de juros. Tá. Esse título pré-fixado, ele é bancário ou ele é de crédito privado? O que eu estou falando aqui é bancário. Bancário tá, mesmo. Tá? É o famoso CDB. Aí quando a gente vem para uma LCI ou para uma LCA, tá pagando a casa ali de 9,5%. Dependendo da qualidade do crédito ali também, chega a bater os 10%. Mas está na média de 9, 9,5%. Crédito de bom rating ali, que acaba trazendo segurança. Lembrando que é isento de IR, né? Então, quando a gente for fazer uma taxa ali bruta, está equivalente a cada de 12, 12,3, aproximadamente. Tem um ponto que eu queria colocar nesse tema, Ângelo, que é o seguinte. Quando a gente fala de um ciclo de cortes, o início de um ciclo de cortes, eu acho que o maior volume de perguntas que eu recebi nesses últimos dias foi: é a hora de comprar o pré-fixado? Né? Então, poxa, o juro vai cair, eu vou travar minha taxa aqui em cima, e aí o juro vai caindo e meu retorno relativo vai ficando maior. Né? Então, poxa, o juro está em 13, eu vou me travar em 13, já a Selic está em 8, eu vou estar ganhando, então, 140% da Selic do CDI. Quando a gente fala em investir em pré-fixado, o investidor precisa ter duas coisas bem claras na cabeça dele. Primeira coisa, o objetivo. Tem duas formas de eu ter um retorno maior num pré-fixado. Uma forma mais simples e uma forma mais complicada. Tá. Então eu tenho que ter qual que é o objetivo. Qual desses dois que é o meu objetivo? Qual que é a forma simples? A forma simples é, eu compro um pré-fixado, espero a taxa de juros cair e eu seguro ele até o vencimento ali. Então, poxa, comprei um título a... Vou usar números aqui mais fáceis, né? Sim. Eu comprei um título a 14, a taxa Selic no período, ela foi caindo. No período ali, vamos supor que eu fiquei 3 anos com esse título, a taxa Selic do período foi de 10, então eu ganhei 140% do CDI ou da Selic, tá bom? Esse é o jeito simples. Eu compro um título, acerto que os juros vai cair, porque aqui tem uma variável, pode ser que o juros suba. Então, sempre que eu vou comprar um pré-fixado, é muito importante, independente das duas estratégias que eu vou explicar agora, é muito importante que essa pessoa esteja minimamente olhando para o futuro e vendo que os juros vai cair. Porque existe um risco no pré-fixado. Dos 3 indexadores da renda fixa, o pré-fixado é o mais agressivo. Por quê? Porque ele tem um risco, que é o risco de taxa. Porque e se a taxa subir? Então, comprei meu pré a 14 e a taxa no período foi de 20. Eu rendi abaixo do CDI. Então, eu fiz um péssimo investimento. Por quê? Porque eu poderia ter deixado meu dinheiro investido em Tesouro Selic. Entendeu? Então, se a taxa sobe, se eu erro o movimento, tudo bem, eu não vou perder dinheiro. Eu segurei ali, ganhei 14% no período, não vendi antes e tudo mais. Mas eu poderia ter investido em Tesouro Selic e ganho mais dinheiro. Então, o custo de oportunidade foi ruim. E reduzido o risco, né? Sim. Tá. Tesouro Selic é um título mais conservador e teria me pago mais. Tá. Então, a forma simples é essa. Mas mesmo na forma simples, eu tenho que estar olhando para o futuro
e vendo, enxergando uma queda de taxa, tá bom? Agora, a forma mais, vamos dizer assim, um pouco mais avançada e mais complexa, foi até o que eu até já comentei hoje, né, que nós acertamos o timing muito bem, né, nas nossas alocações esse ano, é olhando para o mercado de juros futuros. Uhum. Então, a melhor hora para você comprar um pré-fixado, a melhor de todas, não é agora que os juros caiu. Por quê? Porque o mercado já vinha precificando esses cortes desde fevereiro, março. Então, lá em fevereiro, março, essas taxas que o Tavares acabou de falar, de 9,5, 10, 11, nós chegamos a fazer pré-fixados a 17. Esse ano. Alguns meses atrás. Quem diria, né? Começo do ano. Mas por quê? Porque era um momento onde o mercado financeiro, de uma forma geral, ainda não acreditava tanto nessa queda de juros, ou nem acreditava ainda. Né? Talvez até pelo fator político, de governo, né? O fator político principal deles. O governo sem recém dúvida. Mudança de governo, né, pessoal? Então, o mercado futuro, que é o mercado que precifica esses títulos, ele estava estressado. Então, quando ele está estressado, as taxas sobem, as taxas futuras. A Selic estava lá, 13,75, paradinha. Desde agosto. Mas o mercado futuro estava com taxas lá em cima. Só que aí vem a parte que é um pouco mais complicada. Por quê? Porque enquanto o mercado estava muito estressado, a gente analisava e estudava e falava, cara, pode até ser que o mercado se estresse um pouco mais, mas a gente não acredita que ele vai se manter nesse patamar. Eu quero travar minhas taxas aqui. Então a gente foi contra o consenso, que achava que, poxa, o mundo ia acabar. A gente não achava que o mundo ia acabar. A gente achava que numa janela de 2 a 3 anos, o mercado tinha grandes chances de se estabilizar e buscar esse juro real. Né? Então, nesse momento de máxima do estresse, é o melhor momento para você pré-fixar. Só que existe um grande risco. Né? A gente poderia ter errado. De ser o fim do estresse. Exatamente. Só o comecinho da... A gente poderia estar errado e o Brasil ter caminhado para, por exemplo, o que caminhou a economia da Argentina, ou para onde caminhou a economia da Venezuela, da Turquia. Poderia ter acontecido. Né? Então, aí vem... Por isso que é um pouco mais complexo, porque o nível de profundidade de estudo, de conhecimento macroeconômico ali, ele não é mais raso, né? Tipo, não, tô vendo focos aqui, vai cair, então eu vou comprar um pré-fixado e segurar. Não, então a gente assumiu um nível de risco maior, claro que isso daí já não é mais uma operação de perfil conservador, né? Então a gente já está falando de uma operação mais especulativa, mas é um tipo de operação que tem um potencial de ganhos, em muitos casos, maior do que o de bolsa de valores. Então nós temos hoje posições pré-fixadas onde a gente se posicionou há menos de 6 meses, que estão entregando mais de 20% no ano. Né? Então, eu estou posicionado num título de renda fixa que em 6 meses me entregou 20% no ano. Então, isso é possível na renda fixa. Só que é possível em alguns raros momentos. Que são momentos como esse. Momentos de super estresse. A última vez que aconteceu foi em 2018. Né? Onde o mercado estava estressado, mas os motivos do estresse não vieram a se consolidar e a taxa de juros despencou. Então, em 2018, deu para fazer movimentos de altíssimas rentabilidades, como esse que eu descrevi agora. 2023 está sendo de novo. Foram 5 anos para ter uma janela de oportunidade tão forte quanto a de 2018. Né? Outro exemplo, um exemplo agora um pouco mais rápido, aí já é quase um trade de renda fixa. É o crash do Covid, lá março de 2020. Então, num momento de alto estresse, as taxas de juros naquele mês de março e abril de 2020, elas explodiram. Só que daí você pode pensar, tá, mas eu não sabia se eu ia estar vivo, se ia ter humanidade no dia seguinte. Realmente. Mas quem achava que aquilo ia passar e pré-fixou, em poucos meses estava vendendo seus títulos pré-fixados num nível de ágio gigantesco. Então, eu entendo que o que eu estou falando agora é um pouco mais complexo, não saiam comprando pré-fixados de olho fechado, né? Mas a gente tem uma solução rápida para isso, né? Eu explico tudo isso em detalhes no meu curso de renda fixa no Sacra Educação. É o que eu ia falar. Se seu dedo coçar para comprar qualquer coisa nesse momento, a partir de agora, compre o curso do Rafa, porque lá ele explica tudo isso bem detalhadamente. Fechou? Tem mais algum em termos de produto? Concluiu aqui, né? Concluí. São os dois modos de ganhar dinheiro com pré-fixado. Comprar, segurar e ver a Selic caindo, ou comprar bem antes da Selic cair, no momento onde os juros futuros, né, se você quiser acessar aí no seu home broker, um contrato de juros futuro, o ticker dele é DI1, o número 1,
Aí, vamos pegar aqui um contrato que vence em janeiro de 2027, por exemplo. Então vai ser o DI 1F, a letra F indica o mês de janeiro, e o ano 2027. Aí você vai ver quanto o mercado está negociando o juro futuro para janeiro de 2027. E o investidor consegue até ver quanto que estava sendo negociado no começo do ano, no ano passado, que ele vai ter esse histórico. É um gráfico igual de uma ação. Já que vocês estão falando muito da curva de juros, eu me propus episódios atrás que eu iria passar a acompanhar a curva de juros. Eu abri ela algumas vezes na minha plataforma e para mim ficou assim, Rafa, até se você quiser comentar isso, a curva de juros ela é formada por períodos, tá, pessoal? Igual o Rafa falou aqui, tem vários contratos de juro futuro negociado em vários prazos mensais, né, mês a mês. E eu percebi que o começo dela, ela dá uma barrigada boa, assim, né? E aí lá pro final ela tá voltando a subir. A curva de juros, no meu curso eu falo isso também, ela vai ter diferentes formatos. Cada formato mostra um cenário diferente que a economia está passando. Se a gente olhar a curva de juros hoje, então a gente vai começar com os juros num patamar alto, subindo, e de repente ela despenca. E aí faz essa barrigada e vai subindo mais lentamente lá para os vértices mais longos. Sim. O que isso indica? Uma curva de juros com esse desenho. Ela indica um choque inflacionário, que é o que a gente está vivendo hoje. A gente vinha de uma inflação alta, eu precisei subir juros muito rápido, sobe-se os juros muito rápido, a inflação despenca e os juros começam a cair. Então hoje a gente está vivendo isso. Só que há 6 meses atrás a curva de juros já tinha esse desenho, então a gente já conseguia fazer essa avaliação, né, de poxa, juros subindo, controla a inflação, juros despenca e entra numa normalidade. A curva de juros normal, esse é o nome dela, né? A curva normal, né, para a curva de juros, ela faz um desenho... Não tem como descrever isso, né? Não sou muito bom. Quem tá no YouTube vai ver que é um... se eu fazer assim, né, com a mão aqui... É um arco-íris. É meio arco-íris. Meio arco-íris, né? Porque ela não vai cair no final. Isso é a curva de juros normal. Né, os juros acruando ali, crescendo de forma lenta e gradativa, e aí a gente vai ficar estudando a inclinação dela, se ela está muito inclinada ou se ela está pouco inclinada. Tem a curva flat, né, tem a curva que indica recessão na economia. Então você vê, dá para aprofundar bem, só com o desenho da curva você já consegue tomar conclusões bem assertivas do que está acontecendo na economia. Do que está previsto. Tá, então para a gente encerrar em termos de produto... Tavares, ficou algum que você quer mencionar aqui? Não, acho que levando em consideração Selic e curva de juros... Então o cliente chegou hoje, ele ainda consegue na renda fixa taxas acima de 3% ao ano? Consegue e vai conseguir por um bom tempo ali, né, Rafa? Acima dos 2 dígitos. Tá. Acho que 2 dígitos vai conseguir. Se for um cliente já com um perfil mais agressivo, hoje já está sendo recomendado pré-fixados mais longos. Seria isso? Hoje a gente está recomendando menos, na verdade, os pré-fixados mais longos. Né? Lá em março a gente recomendou bastante, né? Até com sobrepeso na nossa carteira, né? de aumentar posições. Por conta do nível de taxa. Exato. Por quê? Porque em março a gente conseguia fazer pré-fixados com taxas bem maiores do que as taxas que a gente tem hoje. Então hoje, comprar um pré-fixado longo hoje envolve um nível de risco maior. Porque o prêmio é menor. O prêmio está menor. Então, para a gente comprar um pré-fixado hoje, um pré-fixado longo, qual seria o principal driver para essa tomada de decisão? É a gente achar que o mercado vai melhorar mais, né? O mercado vai melhorar, eu quero dizer que as taxas de juros vão cair mais do que o mercado já está prevendo. Por quê? Se o mercado está prevendo que a Selic vai a 8 no final de 25, e eu me pré-fixo agora, ela tem que ir abaixo de 8 até 2025. Senão, se ela realmente for a 8 e o mercado acertar na mosca, quanto que eu vou ganhar? 100% do CDI. Ah, não, e se ela não cair até 8, ela cair só até 9, eu vou ganhar abaixo do CDI. Então, você tem que discordar do mercado. Você tem que achar que o mercado vai ser melhor do que o que está sendo previsto hoje. Porque se for pior, você perde para o CDI. Então, você fica lá no Tesouro Selic mesmo e ganha CDI. Agora, se você acha que vai ser melhor, não, o mercado está pessimista. As coisas vão avançar de uma forma melhor do que o mercado está prevendo. Aí você compra um pré-fixado. Então, como as taxas estão menores hoje, o prêmio de risco está menor. Então, a chance de acontecer algo, poxa, tão bom e a taxa cair tanto assim, já fica menor. Por quê? Porque já está previsto um juro neutro para 26.
Será que realmente a gente vai estar tão bom assim ao ponto de cair abaixo do neutro? Eu já tenho minhas dúvidas. Então eu preciso avaliar com muito detalhe o nível de taxa que está sendo oferecido. Vamos dizer assim, a relação risco-retorno não está tão atrativa assim. Já foi melhor. Já foi bem melhor. É que provavelmente o que o nosso ouvinte não ia imaginar, né? Ele deve ter clicado nesse podcast pensando, vamos falar para eu comprar pré. E a gente está falando, cara, toma muito cuidado com o pré-fixado hoje, né, em agosto de 23. Muito provavelmente o ouvinte está com a sensação que eu tô agora, né? Depois dessa conversa com vocês, de que eu perdi o timing do negócio. E sempre, principalmente quem é mais de RV, igual eu, a gente vê o papel andando e fala, pô, perdi. Então, olha, eu não posso dizer o mesmo, viu? Tá, então eu já quero te fazer a próxima pergunta. Eu já quero te fazer a próxima pergunta aí pra gente caminhar pro encerramento. Depois eu tenho uma aqui pro Tavares também. Ô Rafa, então, por que o investidor não pode perder mais tempo e montar sua carteira hoje? Certo. Cara, eu acho assim, se o investidor tá aqui com a gente até o final desse vídeo, desse podcast, faz quase uma hora que a gente tá nesse papo legal aqui, e, ele entendeu tudo que a gente falou, ele tá super confortável e até discordou em alguns pontos. Eu acho que o neutro não é isso que o Rafael falou. Poxa, você provavelmente já tem uma carteira montada, né? Então ele não tá lá parado no pós-fixado. Agora, se é um investidor que ouviu e falou, nossa, mas eu achava que, Selic caiu, eu compro pré e vou ganhar muito dinheiro. Uhum. Aí tá o ponto de você ter o teu lado de especialistas, né? Pessoas que você vai delegar o estudo constante, né, do mercado de taxa de juros, de bolsa, de Selic, enfim, de tudo que a gente faz aqui. Acho que deu para mostrar, né, só falando da casquinha, né, da pontinha do iceberg, que não é um assunto tão trivial quanto parece, né, e que envolvem ali tomadas de risco, decisões complexas e muita análise. Então, ter um assessor de investimentos do teu lado não tem custo, né? Então, a pessoa abrir mão disso, eu acho que não é a melhor decisão, né? Porque também não é um assessor, né? Aqui na Sacre nosso cliente tem uma equipe, né? A gente às vezes monta um grupo de WhatsApp com um cliente, tem 6 assessores, tem 6 assessores, grupo, 5 né? assessores dentro do grupo. Então realmente é um time que atende, né? Porque o mercado financeiro é muito amplo. Aqui a gente falou só de Selic, taxa de juros, mas a gente tem... Não falou nem do juros real, né, Rafa? Poxa, tem tanta coisa que daria pra gente falar, e a gente tem um especialista aqui estudando cada uma dessas coisas. Qual que é o melhor produto hoje? Tá na hora de comprar? Não tá. Tá na hora de vender? Né? Porque já a gente vai estar vendendo muita coisa que a gente comprou em março. Né? Mas qual que é a hora de vender? É o que a gente tá de olho agora. E essa é a importância de ter esse acompanhamento, né? Tavares, o que o investidor só vai encontrar aqui na Sacre ao investir enquanto ainda temos uma Selic de 2 dígitos? Acho que é um complemento de tudo que o Rafa falou até aqui, né? Na verdade ele vai encontrar bons ativos, entendeu? Tem bons ativos ali que está entregando excelentes taxas. A gente não tem só os pré-fixados também, nem os pós-fixados. Por exemplo, a gente tem hoje taxas ali, títulos atrelados à inflação, que estão com juros real muito alto, muito atrativo. Já pensou você investir por um título ali com juros real na casa de 6,5%, 7% por um prazo de 10 anos? Não tem investimento melhor do que esse hoje, líquido, isento de IR. Para mim é um dos melhores investimentos que a gente tem hoje. Então a gente tem N investimentos assim que acaba fazendo, que estão muito atrativos ainda, né? Então a gente, na renda fixa, a gente vai encontrar ainda a renda fixa na casa dos 2 dígitos ali por um bom tempo, né? Eu acho que patamares ali de 2%, 3%, que teve a Selic período de pandemia, é muito difícil isso voltar a acontecer. Entendeu? Então, assim, a gente vai encontrar bons ativos que estejam pagando na casa de 2 dígitos ali, de 10, 11, 12% para os nossos investidores tranquilamente. Eles podem ficar tranquilos com isso. Tá. E estratégias, né? Eu sei aqui que eu gosto de descobrir por um acaso, inclusive num artigo no nosso blog, renda recorrente mensal em renda fixa. Tem muitas estratégias aqui dentro, né? Temos muitas. A gente tem títulos... Dá para ser bem estratégico na renda fixa, né? Nossa, dá para a gente montar uma carteira para os nossos investidores que gostam de receber juros mensal. A gente consegue montar estratégias onde ele vai receber juros mensal, determinado ativo vai pagar em determinados meses para ele, porque como a gente tem títulos que pagam os famosos cupons e cada empresa paga num mês diferente, a gente consegue montar uma cesta de ativos diversificada ali para ele, né, até para a gente minimizar esse risco, né, que tem que ser algo ali dentro do asset correto,
E a gente consegue estar fazendo essa carteira com rendimento mensal para ele ali, ele fica tranquilo, protegido da inflação, protegido da Selic, caso a Selic venha aumentar no futuro próximo, caso aquele investidor tenha medo disso acontecer. Então a gente tem N ferramentas aqui dentro do escritório que a gente consegue estar agregando esse valor na carteira dos nossos investidores. Muito legal, muito bacana. Então é isso, pessoal. A gente está caminhando aqui para o final. Se eu fosse investidor de renda fixa, não deixaria isso passar. Não tem por que deixar, né? Conforme o próprio Rafa ressaltou, não tem o custo a assessoria. Tem um artigo lá no blog, tá, pessoal, que a gente detalha bem mas como que a assessoria é remunerada. Não é que a gente trabalha de graça, mas há uma forma de ser remunerada. Então eu vou pôr o link desse artigo aqui na descrição desse episódio também. Rafa, então vamos lá, consideração final, começando pela sua. Uma mensagem aí, não posso falar que é um conforto, porque eu acho que não tem ninguém sofrendo, né, porque a Selic caiu, mas, né, aquela mensagem assim, que você quer deixar para o investidor, parabéns para quem já está, seja bem-vindo, que ainda estamos no time ainda de pegar bons produtos, o que você fala? Acho que a gente está vivendo um ano de 2023 muito bom para o mercado de investimentos, porque o corte de juros e a inflação controlada, ela também tem um impacto muito relevante e positivo para a Bolsa. Então, o investidor de Bolsa também deve estar muito feliz esse ano, né? E a gente está só no início da festa, né? O início do ciclo de cortes, tomara que tudo saia conforme o Focus está esperando e o Copom está esperando, né? Então, tem muita coisa boa e muita oportunidade a ser aproveitada, né? Hoje a gente está olhando um pouco mais para o mercado de crédito ainda num nível de prêmios muito alto, a gente tem aproveitado isso com relevância. E, bom, de uma forma geral, tenha assessor de investimentos, tenha um time de assessor de investimentos do seu lado e economize o seu tempo em identificar tudo isso. Delega para a gente só faz isso, tem um time gigantesco aqui só olhando para isso o tempo inteiro, que vai te mostrar o caminho adequado, o caminho correto, alinhado ao teu perfil. Se você é mais ali da estratégia 1 que eu expliquei, nós vamos achar os títulos para a estratégia 1. Não, você quer tomar mais risco, concorda com essa tomada de risco, acha que faz sentido? Nós vamos te mostrar o ponto de entrada e o ponto de saída, né? Então, conta com a gente, porque na Sacre você vai ter assessoria em todos os cenários. Tá. Tavares, suas considerações finais, então, para a gente encerrar aqui esse episódio. Vamos lá. Assim, as minhas considerações para o investidor nunca fazer essas alocações ali sem antes procurar um assessor aqui do escritório, para que a gente conhecer pelo menos o seu verdadeiro perfil que ele está buscando ali, quais são os seus objetivos, para a gente fazer aquela carteira de investimento que seja adequada com o seu objetivo, né? Eu acho que a minha consideração é ele não ficar procurando ativo ali só por taxa. Às vezes ele olha dentro do mercado, vê um ativo ali, nossa, tá pagando uma taxa bem atrativa, vou investir nesse ativo. Não faça sem uma assessoria, porque às vezes quando você pega um produto que tem uma taxa muito atrativa ali, muito alta, fora ali, teoricamente, ali dos seus pares, pode ter alguma coisa ali dentro que você não está vendo que acaba ali te prejudicando no futuro. Então, sempre procura uma assessoria e procura os assessores aqui da Sacre. Tá bom, obrigado. Tiago Tavares, nosso head de renda fixa aqui da Sacre. Rafael Martinelli, head de investimentos. Valeu, gente, obrigado por participar de novo. E você que assistiu até aqui, deixa o joinha, boleta o joinha para nós aqui no YouTube. É de graça, você ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva se for sua primeira vez por aqui. Você vai ser muito bem-vindo aqui na nossa rede social, no YouTube e também nas redes sociais da Sacre, no @sacreinvestimentos, com S no final. Siga a gente por lá também, no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, e acesse mais conteúdos ricos como este no nosso blog sacre.digital. Se tiver alguma dúvida, pode mandar pra gente, da forma que você achar melhor, mais rápido e mais prático. E se quiser abrir a sua conta aqui na Sacre para ter a nossa assessoria, tem link na descrição também desse episódio. No mais é isso, valeu, gente. Até o próximo.